Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Você sabe que a mulher, quando ela chega no climatério, na menopausa, ela perde todas as ações benéficas que os hormônios femininos fazem para o sistema cardiovascular. Então, toda aquela proteção hormonal que existia por conta desses hormônios, ele desaparece. E assim a mulher, a partir da menopausa, ela começa a ter os fatores de risco importantes e fatores de risco quase iguais ao homem. De modo que a mortalidade das mulheres ela aumenta depois da menopausa por conta das doenças cardiovasculares. Há um certo tempo atrás, se fazia a reposição hormonal com o objetivo de reduzir esses problemas, porque imaginando que os hormônios femininos protegiam a mulher, se você desse aqueles hormônios, você diminuiria o risco cardiovascular. E estudos começaram sendo feitos, mas em 2000, o primeiro estudo foi publicado mostrando que era o contrário. As mulheres que recebiam a terapêutica hormonal, elas tinham aumento de câncer de cólon e aumento de acidente vascular cerebral, de trombose. Prova que o estudo foi até interrompido, parou estudos. Vocês imaginem a confusão que deu isso nos Estados Unidos, onde a prescrição de hormônios caiu absurdamente. A partir daí começaram a estudar novamente, porque não era possível, alguma coisa deveria estar acontecendo. E vários estudos continuaram sendo feitos. Até que se chegou a uma conclusão seguinte: existe uma janela de oportunidades, onde você pode fazer a reposição hormonal sem ocorrer esses problemas complicados, que nem AVC, que nem trombose, que nem câncer. E essa janela é mulheres com menos de 55 anos ou mulheres que têm uma menopausa até de 10 anos de diferença. Quer dizer, você teve a última menstruação no ano X, 10 anos após, até nesse tempo você pode fazer essa reposição sem esses problemas todos. Mas por que fazer a reposição hormonal? Porque, lógico, os hormônios femininos é que dão a vitalidade feminina. Uma das grandes queixas que eu tenho no consultório de mulheres menopausadas é a dispareunia. 10% das mulheres menopausadas têm dispareunia. Dispareunia é a dor durante o ato sexual. A vagina fica seca e durante a relação, evidentemente, dói e até sangra. Então, com isso, ela começa a se afastar do marido. Olha o problema que cria. Sabe, ela já perde o libido por conta da menopausa. Tá? E se durante a relação dói, então ela começa a evitar a relação. Isso cria uma insatisfação conjugal que chega a dar problemas. Então é por isso que às vezes as pessoas começam a fazer reposição hormonal nesse sentido. A pele também fica mais enrugada, o hormônio faz ficar em ordem a pele. Quer dizer, a mulher ganha vitalidade toda, juvenil, entre aspas, não é? Com os hormônios. Mas tem alguns detalhes que a gente deve levar em consideração. Se você tem histórico na família de câncer de mama, câncer de ovário, você não pode fazer isso, essa reposição hormonal. Tá? Se você tem mais de 10 anos de menopausa ou mais de 55 anos, também não tem sentido fazer esse tipo de reposição hormonal, porque realmente aí você está correndo um risco grande de você ter um infarto, de você ter um AVC ou de ter um câncer. Então, veja bem, existe indicação da reposição hormonal em mulher para aliviar os sintomas da menopausa, que são os fogachos, que é uma coisa terrível, né? A mulher, de repente, a temperatura sobe 2 graus. É como se ela tivesse sido colocada dentro de um forno e tirado. À noite, ela começa a suar, morrendo de calor. Quer dizer, esses fogachos são terríveis. Mas existem formas da gente minimizar os fogachos, mesmo sem ter que estar fazendo reposição hormonal. Existem medicações que a gente dá e melhora o fogacho das pessoas, das mulheres. Tá? Além de fogacho, tem a perda do libido, que é terrível. Não é? A mulher aumenta o colesterol, a mulher engorda, quer dizer, perde toda aquela forma. Você imagina o lado psicológico que fica, então, não é? Quer dizer, além de perder toda a sua estética, ela tem alterações da pressão arterial, aumenta o colesterol, obesidade, principalmente obesidade abdominal, tem a secura vaginal, quer dizer, todas essas complicações que podem ser minimizadas também com o uso do estrógeno ou do hormônio feminino, desde que seja indicado. Mas não adianta só isso.
Se você não fizer atividade física, se você não fizer uma dieta correta, sabe, não adianta você fazer reposição hormonal só para evitar que a pele fique lisa e que a vagina fique molhada, fica propícia para o ato sexual. Não, você tem que fazer uma coisa completa. Então, atividade física, se houver indicação de reposição hormonal, você faz, de acordo com o seu médico. Você tem que fazer uma alimentação saudável, sabe? E ter uma vida, tentar ter uma vida menos estressante, procurando, talvez, um significado para a sua vida. Eu sempre oriento minhas pacientes que procurem o seu lado de espiritualidade, sabe? Eu acho que quando a gente tenta se aproximar do sagrado, as coisas ficam mais fáceis da gente, sabe, ultrapassar. Então, procure a sua igreja, procure a sua religião, porque nesses momentos é muito importante que alguém superior pegue na nossa mão e faça com que a gente ultrapasse essas situações difíceis e com muito sofrimento que acontece na menopausa.